atendendo a várias perguntas que foram deixadas lá no chat, atendendo ao nosso público, né, inscrito nesse canal, eu vou responder e comentar algumas dessas perguntas. Foram feitas várias e aí eu selecionei algumas que se tratam do mesmo assunto para poder comentá-las aqui hoje, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é: a primeira pergunta foi: quando se deve procurar um psicólogo? Eu diria primeiramente que iniciar um processo terapêutico deve vir através de um desejo, de uma vontade, de um querer. Claro que a gente sabe que às vezes precisa de um empurrãozinho, né, para começar. Mas quem decide é você. O momento certo para buscar a terapia é o momento em que você precisa de apoio, né? Que você sente que você precisa desse apoio para lidar com as suas questões emocionais. Então, somente você sabe o tamanho da sua dor. É somente você que conhece profundamente as suas angústias. Portanto, somente você sabe decidir qual é a hora de procurar uma terapia. Mas eu diria assim, que quando você tiver uma questão que te traz sofrimento, ou quando há alguma queixa, um desconforto, uma angústia, uma repetição, né? Talvez seja um bom momento para você procurar e iniciar o seu processo terapêutico. O acompanhamento psicológico, ele pode dar suporte para que a pessoa lide melhor com as suas questões, com suas dores, com seu sofrimento e com as suas angústias. Mas também eu diria que ela é indicada para todos aqueles que querem aprender mais sobre si mesmo. Então, assim, para seu autoconhecimento, é importante você se conhecer cada vez mais, saber quem é você, onde moram as suas angústias, né, as suas tensões. Também para ensinar você melhor lidar com as suas emoções, também para melhorar seus relacionamentos consigo mesmo e com os outros. Porque já pensou que em como você se relaciona com você mesmo? Talvez essa forma esteja deixando você sufocado ou desconfortável. E você nem percebe, nem dá conta disso. Às vezes, você é uma pessoa dependente emocionalmente, tem uma carência afetiva muito grande, ou uma baixa autoestima. Enfim, são muitas as queixas que podem ser trabalhadas no processo. E assim, quando falamos, nós vamos libertando as energias psíquicas que nos angustiam. Elas vão sendo colocadas para fora, né, através da sua fala, porque a fala e através da conversação vai se dando a cura, porque falando sobre suas questões, elas vão amenizando. Já ouviram aquele dito que diz assim: quando a boca fala, os órgãos sabem, e se a boca cala, os órgãos falam. Isso porque mente e corpo estão totalmente conectados. E a somatização, ela ocorre quando emoções ou problemas de ordem psicológica se manifestam por meio de sintomas físicos. E eles vêm trazendo os sinais de alerta, algumas mensagens de que algo não está indo bem com você. Então é muito importante prestar atenção em tudo isso, tá? E muitas vezes não é tão confortável mesmo falar desses conflitos, dessas dores, dos medos.
progresso do seu processo. E saiba, não existe transformação açucarada, tá? Mas é preciso enfrentar para se libertar. A outra questão que foi muito perguntada também é: um psicólogo vai resolver os meus problemas? Primeiramente, é importante dizer que a terapia não pode prometer cura ou felicidade. Ninguém, tá? Ninguém pode dizer que vai ser curado ou vai adquirir a felicidade por causa de um processo terapêutico. Também não se pode dizer que seus problemas serão resolvidos por um psicoterapeuta. Não é assim, tá? O psicólogo, ele irá ajudar você através de intervenções, né? Ele vai te questionando, te confrontando, vai te ajudando a você compreender-se e aceitar-se, né? Com seus defeitos, com suas qualidades, enfim, né? E com isso, ele vai levar o paciente a pensar sobre novas perspectivas, de se comportar, de sentir, de se relacionar. Então, o processo terapêutico é mais por essa linha, tá? E lembre-se que a pessoa sempre é responsável por si própria, tá? Também teve uma outra pergunta que saiu em alguns assuntos e em temas repetidos, foi: tenho que contar tudo ao psicólogo? Até os meus segredos? Posso confiar? Vamos lá. Aquilo que acontece dentro de uma sessão fica lá. Tá? O que é falado lá dentro fica lá dentro do set terapêutico. Há o respeito ao sigilo terapêutico. A confidencialidade, ela é um dos princípios do código que rege a profissão. E o profissional deve assegurar a privacidade e a confiabilidade da informação a respeito do seu paciente. Então isso está no código de ética do psicólogo. Agora, com a questão se deve contar tudo, olha, às vezes pode ser difícil falar, né, sobre algumas questões, mas tudo na sua hora e no seu tempo. Não é obrigatório se expor de forma completa logo no primeiro momento, pois o tempo de cada um deve ser respeitado, certo? Porém, é falando, né, somente falando, é que o profissional irá compreender o que realmente está acontecendo com você, né? Como ele pode conseguir te ajudar através daquilo que você traz, da sua fala. Então, por isso que é importante falar de tudo que está te angustiando e tudo que está te incomodando. É importante falar daquilo que lhe causa dor, desconforto, né? Sobre seus pensamentos, seus comportamentos. E o que te traz um mal-estar, é disso que se deve falar, certo? Deve-se dizer tudo o que vier à sua cabeça. O que ocorrer em sua mente você deve falar lá na sua sessão, tá? Agora fale sem medo, sem se censurar, mesmo que você, assim, que para você pareça uma coisa absurda ou trivial ou boba, mas pode falar sim. Tudo isso deve ser falado. Você não será criticado, nem julgado, nem discriminado pelas suas falas. Pelo contrário, tudo que você falar é muito importante sim para o seu processo terapêutico. Ok? Uma outra questão foi: quais são os fatores que interferem na saúde mental? De forma bem resumida, eu podia dizer que são o estresse, as
genética, a nutrição, a exposição a problemas, né, a perigos ambientais, o uso de substâncias, né, nocivas como o álcool ou outras drogas, abusos sexuais e físicos, né, vivenciados durante a infância. Podemos falar também da violência na família, na escola, na comunidade. Ou seja, tudo isso são fatores que contribuem, né, para o transtorno mental, sim. Foi muito pedido também para falar sobre terapia online. Como ela funciona, se ela é permitida pelo CRP, enfim, falar sobre esse tema. Vamos lá. O psicólogo, ele deve fazer um cadastro no CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia. Feito esse cadastro, ele vai estar apto e autorizado a realizar serviços de psicologia por meio de tecnologias de comunicação. Certo? Então, a primeira coisa é esse cadastro, né? Ele está ok com o CRP. E como funciona, né? Esse atendimento online? Será acordado previamente, numa conversa entre o profissional e o paciente, onde eles deverão combinar o valor das sessões, o dia, a hora do atendimento, enfim, essas questões todas, né, que devem ser feitas nesse atendimento que pode ser por telefone mesmo. Depois de definidos, o profissional enviará um link da plataforma utilizada, né, e assim se dará o atendimento de forma síncrona, acontecendo em tempo real, ou seja, as respostas e as interações são imediatas, como uma conversa presencial, só que através de uma videochamada, né? Ou até mesmo de uma ligação telefônica, certo? E assim, a terapia online, ela tem se tornado cada vez mais popular e acessível para aqueles que procuram ajuda, porque ela permite que as pessoas tenham acesso à terapia no conforto de suas casas, eliminando as necessidades de deslocamento, por exemplo, né? E com isso, ambos saem ganhando, pois economizam o tempo, né, perdido no trânsito, a procura por estacionamentos, as despesas com transportes, e entre outras coisas. E assim, além disso, a terapia online também, ela dá condição de atendimento tanto para o profissional quanto ao paciente, de não se limitarem somente ao atendimento presencial do lugar onde você mora, né? Mas olha, claro, sempre importante dizer que você deve escolher um psicólogo qualificado e licenciado para garantir a eficácia do tratamento, né? Outra pergunta que saiu também foi: como vencer o medo de ficar sozinha? Difícil de responder essa pergunta de forma objetiva, até porque isso é bastante subjetivo, né? Não há uma receita pronta. Cada caso é um caso e cada um pode ser por motivos diversos. Então, há muitas questões aí a serem analisadas, né, numa situação como essa. Muita coisa precisa ser entendida, né? Por exemplo, assim, como é isso para você? Isso vem com um sentimento de abandono, de rejeição, né? Quais são os pontos, né, que estão desencadeando essa fobia em você? Enfim, são várias coisas, né, que precisam ser conversadas numa terapia.
isso também pode ser até por um transtorno de ansiedade, né, do momento dessa pessoa. Enfim, tem que falar mais sobre esse medo para poder entender, né, e dar um significado para você sobre tudo isso. A psicoterapia pode ser uma ótima alternativa, né, para você avaliar e trabalhar tudo isso. Então, nesse caso, seria interessante realmente procurar um terapeuta. E para finalizar, mais uma questão colocada lá no chat foi: faço terapia, mas não acho que estou melhorando. O que devo fazer? Olha, nesse caso, recomendo conversar sobre isso com seu próprio psicólogo. É importante ser levado para a sua terapia. Converse com ele, fale abertamente sobre isso. É importante. E vocês vão achar uma forma, né, de um entendimento para essa sua questão. Algumas coisas devem ser analisadas num caso assim, como, por exemplo, a transferência, ou seja, o relacionamento entre o paciente e o profissional, como foi ou como está sendo estabelecido esse vínculo dessa parceria, a abordagem utilizada, o tempo do processo e talvez uma questão sua, por uma resistência, por exemplo, porque isso acontece muito na clínica. Ou assim, o quanto você colocou de expectativas, né, no processo e em contrapartida, o quanto está tendo um comprometimento, uma disciplina, um esforço, ou mesmo a vontade, né, porque o querer, né, e o desejo de se trabalhar. Isso tudo tem que ser analisado. Aí depois de tudo isso, né, conversado e analisado com o seu terapeuta, ele poderá, talvez, até te encaminhar a outro psicoterapeuta, ou você mesma ir buscar outro profissional. Certo? Por isso que a minha recomendação é: fale